Bem-vindos e bem-vindas à oitava e última aula da oficina Os Conceitos do Audiovisual da Casa Sephora. Essa oficina tem como objetivo trazer para vocês os principais conceitos da produção audiovisual em fotografia e vídeo, para que vocês possam aplicar rapidamente o que aprenderam em sua produção para torná-la mais bonita, mais comunicativa, mais pessoal e ao mesmo tempo mais universal. Nossa oficina está chegando ao fim, mas a parte mais importante ainda não aconteceu: o olhar panorâmico, em conjunto, das informações e dos conteúdos de que tratamos. A ideia é deixar os assuntos bem misturados, pois assim eles são na vida, para que possamos chegar a conclusões e ligações lógicas entre o que vimos e a nossa luta para aprender mais e tentar nos expressar pelas imagens. Aprender um fazer artístico é exatamente como aprender a escrever. Começamos adquirindo vocabulário no dia a dia ao ouvir o nome das coisas. Depois, aprendemos as letras, as sílabas e começamos a conectar aquelas sílabas com os sons que já aprendemos. É então que se fecha o ciclo do aprendizado e o conhecimento passa a fazer parte da nossa consciência quando se transforma numa ferramenta para interagirmos com o mundo. Imagino que algum conteúdo, talvez uma aula inteira, tenha sido difícil de acompanhar, porque na nossa cultura, alguns assuntos que foram tratados são considerados áridos demais para ter interesse num curso de humanidades ou de artes. Nos esquecemos do quanto a curiosidade é bela. A curiosidade levou os antigos gregos a se perguntarem sobre todas as coisas. A curiosidade levou os antigos gregos a se perguntarem sobre todas as coisas. Ao tentar entender qual lógica havia por trás das proporções que eles entendiam como bela. E como é belo o mecanismo que faz com que uma pessoa curiosa procure meios para satisfazer suas questões que inevitavelmente levam a outras. Somos herdeiros de uma cultura milenar e beneficiários diretos dela. Cabe a nós fazermos jus a esse privilégio para manter vivo o conhecimento e, principalmente, o espírito indagador. Não existe certo e errado, existem porquês. Esta frase está na minha cabeça sempre que tento passar para alguém algum conhecimento que eu tenha tido o privilégio de receber. O porquê de uma criança que nunca aceita um porquê não como resposta quando quer saber do fundo de sua pouca vivência por que não pode comer doce quando quiser ou por que não pode levar o cachorro para dormir na cama. A criança não conhece ainda os porquês. Não sabe que doce tira o apetite e tem poucos nutrientes, vitaminas e sais minerais. Não sabe que o cachorro solta pelos e eles estarão no lençol e nas roupas da criança na manhã seguinte. Saber o porquê das coisas é necessário para que a gente tome uma consciência imediata das coisas. De repente, tudo faz sentido. Gestalt, lei da pregnância. De acordo com a Gestalt, a arte se funda no princípio da pregnância da forma, ou seja, na formação de imagens, os fatores de equilíbrio, clareza e harmonia visual constituem para o ser humano uma necessidade e, por isso, são considerados indispensáveis, seja em uma obra de arte, num produto industrial, numa peça gráfica, em um edifício, numa escultura ou em qualquer manifestação visual. Penso que as tomadas de consciência ao longo da vida são fronteiras. Tem o antes e o depois. Muita gente viaja para o Nepal ou para o caminho de Santiago de Compostela para tomar consciência de algo. É natural. Ao mudar a paisagem, ao viver o novo 24 horas por dia, nos descolamos mais facilmente do antigo, das antigas certezas. E o caminho fica aberto para o novo, no caso, a nova consciência das coisas. As questões que não encontraram resposta na correria do dia a dia é que levam a pessoa ao Nepal ou a Compostela. São lugares carregados de simbolismo, de diferença com o nosso cotidiano. Outras pessoas com o mesmo espírito estão na mesma viagem. Tudo parece fazer sentido. Toda vez que somos invadidos por um conhecimento, que ele surge quase que instantaneamente, isso acontece porque lá no nosso cérebro, várias áreas diferentes se conectaram e fecharam um circuito. Nosso cérebro funciona de um jeito curioso.
Todo conhecimento novo caminha por lugares nunca antes percorridos. Como nossas sinapses são descargas elétricas e precisam de uma certa dose mínima de energia para acontecer, quando um caminho novo é aberto, ele gasta bastante energia, já que todo caminho precisa ser aberto, como se fosse uma trilha nova na mata. Quando estudamos alguma disciplina, o impulso nervoso com o conhecimento avança e, ao mesmo tempo, vai deixando pequenos pacotes de energia pelo caminho, de maneira que os próximos impulsos que passarem por ali não precisem de tanta energia. A neurologia chama isso de facilitação. Uma via facilitada é muito mais passível de transmitir um impulso do que outra não facilitada, pois precisa de menos energia para progredir. Logo, ela vira uma via preferencial. A facilitação é tão poderosa que, quando aprendemos algo errado, para desaprender são necessários muitos ciclos corretos até apagar o ciclo errado. O ciclo do aprendizado, assim, é um caminho que foi facilitado. Isso torna a nossa vida menos complicada e deixa o tempo e o cérebro mais abertos a novos conhecimentos. A observação do mundo é nosso método de aprendizado desde sempre. A partir do momento em que observamos algo e tentamos entender, estamos abrindo novas vias em nossos sistemas nervosos e elas vão, cada vez mais, se integrar e interagir para elaborar novos conhecimentos. Algumas consciências sobre o mundo estão conosco desde a mais tenra idade. Sabemos o que machuca, o que é reconfortante, o que é feio e o que é bonito. Vemos o belo no que nos cerca. Toda criança acha a mãe a mulher mais bonita do mundo. Quando crianças, ainda ingênuas perante as desigualdades do mundo, nosso mundo é belo. A natureza é bela. Ela tem formas, texturas e proporções que parecem fazer sentido. Mesmo no mundo atual, em que não estamos mais imersos na natureza como nossos ancestrais, ainda temos presentes no dia a dia simulacros da natureza, seja um padrão floral na cortina, uma conchinha que pegamos na viagem na praia e etc. E nos sentimos estranhamente ligados aos objetos da natureza desde sempre. Quando crianças, também aprendemos muito com nossos sentidos. Aprendemos ao tocar, ao cheirar, ao lamber. Misturamos os sentidos para absorver ao máximo o mundo. Brincamos de bloquinho. Separamos os bloquinhos em cores, tamanhos, organizando os grupos pelo tapete. Lembram da lei da proximidade? Nossas figuras, antes meio desajeitadas, vão tomando formas e proporções mais bonitas. Com os mesmos blocos, fazemos casas, carros, pessoas e cachorros. Queremos que fiquem em pé, que durem, depois os derrubamos e os desmontamos. Fazemos castelos e palácios, e templos que duram séculos. Aprendemos pelos olhos também, e muito. No início da vida, nossa visão ainda meio embaçada está tateando o mundo como nossos movimentos incertos de mãos e pés. Mas vai se desenvolvendo rápido, de fora para dentro, com estímulo luminoso. Nosso sentido da visão se desenvolve com as imagens. Criamos um repertório de tudo, o que é bom e o que é ruim, o que dói e o que é gostoso, o que é quente ou frio. Memorizamos os rostos que amamos e os que tememos. Entendemos o ciclo do dia e da noite. Começamos a sentir empatia por outras crianças chorando. Nosso sistema nervoso em desenvolvimento se agita durante o dia e se reorganiza durante as horas de sono, memorizando, aprendendo e integrando conhecimentos. De repente, já estamos tomando consciência das coisas e decifrando o mundo de forma instantânea. Também é na infância que nossa organização e consciência espacial são desenvolvidas. Como arrumamos nossos brinquedos, nossa comida no prato, os desenhos que fazemos na areia, todos esses pequenos gestos cotidianos são orquestrados pela consciência e pelo domínio do espaço. Como representamos as coisas no desenho, sua proporção relativa, o sol quase saindo pelo canto da folha. Como entendemos que é o movimento das coisas. Dentro das nossas habilidades, tentamos desenhar tudo o tempo todo. Ao crescer, começamos a codificar o mundo para representá-lo no espaço bidimensional.
e fazer que ele represente o mundo. Não só as coisas materiais, mas também o vento, o fogo, a luz, o medo, a alegria. Vamos falar da luz. Durante a aula, talvez vocês tenham se perguntado por que falar tanto da física, da frequência e da amplitude. Além de ser um conteúdo necessário, penso que a beleza do mecanismo das coisas é algo que não deve ser ignorado. A beleza da decomposição do espectro pelo prisma, de imaginar qual foi a reação de quem primeiro viu esse fenômeno. A beleza da natureza dúbia da luz, que ora se comporta como onda, ora como partícula. Da velocidade absurda da luz, a maior do universo, mas que mesmo assim demora 8 minutos para vir do Sol até nós. A física por trás da luz é linda à sua maneira, tão cotidiana e tão extraordinária, como o Sol, que vemos todos os dias, mesmo estando a 150 milhões de quilômetros. Não disse que é a imagem que nos ensina a ver? Pois aprendemos que o céu é azul, que o pôr do sol é um amarelo alaranjado, que as nuvens de chuva são cinza chumbo. O mar calmo é verde, o mar revolto é um azul profundo, quase negro. Viram o filme Divertidamente? Mostra como as emoções de uma menina, cada uma de uma cor diferente, se alternam no comando das ações dela. As cores nos fascinam. Combinações de cores são relacionadas com etnia, origem e etc. A cor dos campos de tulipa na Holanda, a cor do deserto do Saara, das ilhas gregas, das roupas africanas ou dos indígenas sul-americanos. Quando adultos, nos lembramos das roupas da nossa mãe, do nosso pai, da professora e da parede da escola. As luzes dos hospitais e fábricas são frias. A luz da cozinha da avó é quente. Se o escritório é cinza, com luz fria, reprime a criatividade. É preciso ter cor, ter vibração para motivar. As cores dos restaurantes são reconfortantes, nos convidam a ficar e comer mais. As cores da lanchonete são agressivas e nos apressam a comer mais rápido. A cor carrega enormes significados que nunca são isolados, definidos pela cor em si, mas sim pelo contexto em que ela se encontra. Novamente, a visão do todo não analítica. Novamente, a visão da Gestalt. A visão do todo não analítica, mas paradoxalmente acurada e detalhista, que percebe o ruído, o excesso ou a falta, o equilíbrio ou a falta dele, que pode se distrair e não completar o sentido. Quando nos vemos cercados por imagens, ou quando elas passam à nossa frente num ritmo de 30 frames por segundo, qualquer distração, qualquer ruído diminui o encanto da imagem. Para prender nosso olhar, para nos capturar, uma imagem precisa apenas ser perfeita. Porém, esse conceito de perfeição é muito elástico. Pode ser uma composição clássica ou um quadro estranhamente desequilibrado. Pode se parecer exatamente com a nossa concepção de um lugar ou época, ou ser uma representação completamente disruptiva. Dentro do universo da ficção, as normas vigentes são muito particulares, obedecem apenas ao seu propósito de fazer uma história parecer verossímil. A elasticidade do conceito de perfeição estética é testada sempre, às vezes com mais ou menos sucesso. Cabe a quem produz imagens testar seus limites e possibilidades. Tudo num quadro importa. É nossa escolha colocar ou tirar algo do nosso quadro. Portanto, é crucial que tomemos posição quanto ao que resolvemos enquadrar. Um conceito muito importante: a imagem não se limita ao quadro. Nosso repertório visual sabe perfeitamente que uma pessoa enquadrada em close tem um corpo. Não precisa vê-lo em quadro para saber. Se esse exemplo dado parece óbvio, saber que parte de uma ação deve estar dentro do quadro e qual não deve é muito menos óbvio. Mas o princípio é o mesmo, até porque, pela lei da continuidade, elementos que pareçam ter uma ligação no espaço são entendidos como partes de uma mesma ação. Até o formato do quadro importa. Preencher com critério um quadro é tarefa facilitada ou dificultada pelo quadro escolhido. Podemos nos desafiar, testar nossa criatividade e procurar resolver mesmo os planos mais difíceis. Por falar em proporções, o que pode ser mais proporcional do que um triângulo com 3 lados igualmente importantes? Equilíbrio é a tônica do tripé da exposição.
equilibrar como em um tripé fotográfico nossa imagem. Não é um equilíbrio qualquer, não. Requer ponderação, julgamento, decisão. Por vezes, um equilíbrio dinâmico, quase como um andar de bicicleta. Em outras, um equilíbrio em que os lados se alternam em importância e protagonismo, como em uma gangorra. Percebem como o ato fotográfico é cheio de metáforas ligadas às crianças? Não é pela sua ingenuidade ou qualquer outra característica que o senso comum atribui a elas, mas sim a sua capacidade de experimentar, sua curiosidade. A mesma curiosidade que movia os antigos quando pensavam sobre o universo. Os antigos gregos, aliás, foram os maiores responsáveis também pela nossa noção de narrativa. Sabiam como entreter, o que criava a sensação de realidade plausível numa peça de teatro, que num par de horas era capaz de contar uma história que se passava no intervalo de anos. Que vestia um homem como mulher, e durante a peça ele era visto e percebido como mulher. Que criação fantástica é essa que fazia a plateia chorar e rir alternadamente em questão de minutos? Pois as narrativas atravessaram séculos seguindo passos bastante semelhantes, o que os desenvolvimentos tecnológicos não tornaram obsoletos, apenas complementaram e potencializaram. Dos festejos de Dionísio, em que cantos líricos eram entoados para embalar poemas, às trilhas incidentais dos nossos filmes, a ideia de fazer a música embalar a farsa é tão antiga quanto eficaz. Hoje, continuamos a passar do riso às lágrimas em questão, às vezes, de segundos, quando assistimos a um vídeo. Falamos dos gregos, pois eles tinham extremo cuidado com a acústica. Ser capaz de ser entendido mesmo na última fileira era primordial para que a peça prendesse a atenção de todos. O teatro de Epidauro é famoso como parâmetro da importância da acústica na abordagem do teatro pelos gregos. Construído afastado de outras edificações, tinha soluções tecnológicas impressionantes para proporcionar a melhor acústica das peças ali encenadas. Com a melhor acústica, a plateia pode distinguir e entender desde o sussurro dos confidentes até os gritos da festa. Essa experiência de onisciência é fundamental para acreditarmos na farsa e nos envolvermos na história. Os microfones modernos apenas atualizam essa capacidade de ouvir da boca do autor o texto da farsa. Caminhamos para o fechamento das ideias lançadas até agora. Uma coisa que a história da fotografia ensina é que as fórmulas, regras e esquemas não produzem por si sós imagens memoráveis. São portos seguros em que podemos ancorar, mas não são garantias de que a magia acontecerá. Como a fotografia tem como ponto de partida a realidade, e a realidade é rica em situações inesperadas, em acasos, por vezes o acaso acontece na frente de alguém com a câmera na mão para fotografar ou filmar. Mesmo que você esteja numa situação controlada e planejada, o acaso está lá, no canto do estúdio, pronto para entrar e roubar a cena. O acaso pode ser o cabelo formando um desenho interessante no salto da bailarina. Numa cena de rua, pode ser o menino que deixou cair seu sorvete no meio de uma cena caótica. A fotografia acolhe igualmente bem o planejamento e o acaso. Saber lidar com o inesperado, mesmo tendo se planejado, é uma habilidade muito interessante para um fotógrafo ou videomaker. Talvez o segredo seja se preparar para quando o acaso ocorrer. Como se preparar? Vendo muitas imagens, o tempo todo. Nosso olhar se forma pela observação atenta e permanente do mundo. Ver o trabalho de outras pessoas, ler sobre fotografia, sobre vídeo, sobre arte, sobre gente, sobre história, sobre ciência, sobre tudo. A curiosidade, o olhar desenvolvido pela cultura, o entendimento do papel do fotógrafo ou do videomaker, há muitas formas de se escrever. Podemos escrever relatórios, receitas, bilhetes, romances ou cartas de amor. Com a fotografia é a mesma coisa. Podemos fazer imagens burocráticas, descritivas, breves, narrativas ou líricas. Falamos muito de beleza, de harmonia e de equilíbrio. É preciso ter em mente que existem diferentes formas de beleza, harmonia e equilíbrio. Não há um manual ou norma técnica ISO para qualquer um desses conceitos.
A beleza pode ser a do caos, a harmonia pode ser a dos extremos, o equilíbrio pode ser aquele que antecede a queda. Afinal de contas, estamos nos referindo a um instante que acontece numa fração de segundo. Esteja aberto a todas as formas de beleza, harmonia e equilíbrio. Esteja atento ao mundo, pois o fotógrafo antevê a cena, percebe um arranjo diferente no mundo, fotografa mentalmente o tempo todo. Esteja aberto à beleza da luz do meio-dia, dura, forte e implacável. Esteja aberto à harmonia em meio ao caos. Esteja aberto ao equilíbrio da cadeira suspensa no ar, nessa fotografia de Salvador Dalí. Mas é preciso lembrar que o acaso e a sorte devem estar presentes no momento da foto, não nas outras etapas do processo. Como podemos ver, fazer foto ou vídeo é um processo que não é nada simples. Requer reflexão, preparação, planejamento, para que o acaso não seja um empecilho, mas um elemento bem-vindo e acolhido. Os resultados mais consistentes e coerentes só podem vir de um processo pensado em constante evolução e maturação. Isso inclui conhecer o equipamento, por mais simples que seja, por mais básico que pareça. Conhecer e testar novos processos, novas formas de apresentação, sair da mesmice dentro de uma linha de coerência e reflexão. Depois de tudo que já falamos, gostaria de propor algumas atividades. A primeira delas é elaborar um portfólio. Pode parecer pomposo ou pretensioso, mas juntar suas melhores imagens, dando a elas uma sequência coerente com um fio narrativo, um nexo, ajuda muito a entender quem somos hoje. É um instantâneo do nosso momento atual como fotógrafos. Leve-as a sério, selecione-as, trate conforme aprendeu nesse curso e as amplie para poder manipular nelas diretamente, não na tela do computador. Se você faz somente vídeos, junte suas melhores imagens no filme curto. Edite com o acabamento que julgar mais interessante, com uma trilha sonora, por exemplo. Pode ser que você não mostre a ninguém o resultado desse trabalho, mas o simples exercício de fazer já ajuda a entender seus interesses sobre a imagem. Porém, mostrar pode ser ainda melhor do que apenas colecionar as fotos ou vídeos. Pode dar o frio na barriga e ser o desafio pelo qual você precisa passar. Outro exercício interessante é fazer um Instagram somente com suas fotos pessoais. Não misturar com família, trabalho, etc. Somente as imagens que tiveram uma intenção estética na concepção. Aplique hashtags que ajudem a direcionar as pesquisas para sua página e interaja com outras páginas semelhantes. Pode ser que você encontre pessoas com uma linha parecida com a sua e vocês possam se ajudar mutuamente. Se você faz vídeos, pode fazer uma página pessoal no YouTube ou no Vimeo, dentro dos mesmos moldes. Deixar seu trabalho acessível a pessoas de fora de seu círculo pessoal ajuda a receber críticas mais isentas e imparciais. Depois de avaliar seu material realizado até hoje, procure produzir algo do zero, sem reaproveitamento de nada já produzido, seguindo os passos e dicas que foram sendo dadas ao longo das aulas. Durante o ensaio, procure notar seu método de trabalho, como pensa antes de fotografar ou gravar. Perceba, com base nos conhecimentos já adquiridos, como você se comporta fotografando ou gravando, e procure mudar aquilo que eventualmente seja contraproducente. Passou muito rápido, foram apenas 7 aulas de meia hora cada. Muito pouco tempo para tentar passar para vocês um pouco de cada um dos temas, que certamente mereceriam mais tempo. Se você gosta de fotografar ou filmar, certamente terá cada vez mais oportunidades de exercitar os conhecimentos adquiridos. Fique atento às oportunidades de interação e troca de conhecimento para que evolua continuamente. Aproveite a oportunidade de ter acesso em tempo integral a um celular, que é uma câmera de vídeo e foto muito melhor do que qualquer câmera amadora de 10 anos atrás. Não perca oportunidades de fazer imagens que te inspirem no futuro, ou mesmo usar como um método de exercitar o olhar. Gostaria de agradecer a oportunidade oferecida pela Casa Séfora e desejar que novas oficinas e cursos aconteçam para o desenvolvimento da vida cultural da região. Também gostaria de agradecer ao Fernando Medeiros pelo programa desafiador e completo que ele montou e desejar que seu breve retorno à frente de novos projetos. Por fim, agradeço especialmente a vocês pelo interesse no curso e pelas interações realizadas no WhatsApp.
que continua aberto para eventuais dúvidas e trocas de ideias. Um abraço, boas fotos, bons vídeos e até a próxima!